Mais um episódio do Plástica Talks com o Dr. Augusto, Dr. Tiago. Hoje nosso tema vai ser bem polêmico, porque é muito desejado, né? Então tem muitas perguntas, desde perguntas mais básicas até as mais complexas, que é sobre prótese de silicone, né, doutores? É isso aí, prótese de mama, talvez uma das cirurgias mais realizadas na história. Ela reveza com lipoaspiração a cada ano, uma é a primeira, a outra é a segunda. Ou seja, todo mundo, se não já pensou em fazer, é porque já fez, A né? cirurgia desejada por muitas, viu? E a gente tem muitas perguntas que a gente recebeu, inclusive das caixinhas de pergunta que a gente abre, né? As pessoas querem saber se podem amamentar depois da prótese, se tem que trocar a prótese de tempo em tempo, se tem diferença da prótese texturizada da prótese lisa. Boa, vamos, Vamos vamos começar. Pode esclarecer se tudo aqui organizar aí, hoje. vai. Vamos começar por essa, se tem que trocar a cada 10 anos. Essa é uma pergunta clássica porque, de fato, a orientação no passado é que tinha que trocar quando desse 10 anos. Mas isso é uma orientação lá do passado que a gente não dá sequência nela hoje em dia. O que acontece? A contratura capsular é uma pequena película que se forma em volta da prótese. Qualquer corpo estranho que a gente coloca no nosso organismo pode formar essa película. E isso vai se espessando com o passar dos anos. Em média, acontecia com 10 anos. Por isso, antigamente, as pessoas precisavam trocar quando tinham 10 anos. Mas hoje a gente sabe que isso não acontece nesse período. Pode acontecer antes, pode demorar muito tempo, pode nunca acontecer. Então não tem data de validade. Tem que fazer acompanhamento para poder ver se está encapsulando alguma coisa ou não? A gente percebe que está quente, está duro, como é que é? Tem, as próteses, como o Thiago comentou, evoluíram. Então, as próteses antigamente davam mais contratura capsular. Hoje em dia, elas dão menos contratura capsular. É importante, sim, você fazer um exame de imagem. Recomenda-se entre 7 e 10 anos de utilização dessa prótese, você iniciar pelo menos com um ultrassom, o acompanhamento da prótese. Geralmente, todas as mulheres, né, acima de 35, 40 anos, é recomendável que se faça um exame de imagem para ir acompanhando a mama, questão de nódulos, Uhum. cistos, e nesses exames de imagem você também acompanha como que está essa prótese. Uma dúvida muito frequente é: essa prótese atrapalha, né, a visualização, os exames de imagem? Não, definitivamente não atrapalha os exames de imagem. Ótimo. E aí a gente fala de prótese, aumentação, textura, prótese para poder ficar modelo mais natural, modelo mais arredondado. Tem alguns tipos de prótese, eu sei, mas muita gente não sabe, né? Que chega lá no consultório, tem É isso algumas mesmo. opções. Tem como colocar aquela moça que tá. Ela tá com uma roupa de festa, se não me engano. Vê aí, Pedro, se dá para colocar. Tem o antes dela e o depois. Hum. Mas é o seguinte: se o paciente quer uma mama com colo mais alto, mais marcado, mais preenchido, a gente pode usar prótese perfil super alto. Essa prótese também vai dar uma projeção maior. E se a paciente quer um resultado mais natural, a gente pode até colocar a prótese que a gente chama anatômica, aquela prótese em gota, que aqui em cima fica bem mais natural. É, exatamente, olha aí. Essa moça, se a gente vê aqui o antes dela, tá na foto de baixo, não vou conseguir apontar essa foto aqui, ó. Olha como a mama dela é bem natural, bem Sei. bonita, mas Aham. bem caidinha. E lá em cima a gente vê como ela tá mais desenhada, parece uma bola mesmo. Isso é porque a gente colocou a prótese perfil super alto. Então ela ficou uma prótese redonda, super alto. Como ela é mais magrinha, mais seca, permite que tenha uma cobertura mais fininha nessa prótese, então ela fica mais marcada. Ótimo. E era o desejo dela que ficasse mais marcada. Exatamente. Não significa que vai colocar prótese que você vai ter uma mama muito marcada, muito artificial. Isso depende do Tem gente que tem tamanho, medo, né, de ficar muito artificial, né? depende do tamanho da prótese e da cobertura que o seu corpo oferece para ela. Algumas pacientes têm um conteúdo de mama um pouco mais espesso. Com isso, a mama não fica tão marcado como nesse caso anterior. Dá uma certa camuflada, conseguindo o resultado mais natural. É o desejo de cada paciente. Exatamente. Se der para colocar de novo aquela foto,
você, Laurinha, que está aqui com a gente, consegue adivinhar qual o tamanho daquela prótese? E Deixa quem eu está ver. acompanhando, se quiser, coloca nos comentários aqui. Qual o tamanho da prótese daquela menina que apareceu ali? Ela é bem magrinha, né? Ela deve ter colocado uns 250? É um bom palpite. Vamos ver o Augusto, que tem mais experiência. 225. Essa paciente, repara como ela é bem magrinha, tem um tórax fininho, Fino. e aí a gente conseguiu um resultado famoso prótese bola, mas a gente colocou 280 ml. Então, você vê que tem o Augusto que é especialista em prótese, é impossível chutar e acertar. Então, às vezes as pacientes vê o tamanho da mama da amiga e falam, eu quero igual ao da minha amiga, eu preciso de não é bem assim, Nossa, tem que analisar, perfeito. tem que medir o Até eu tórax. faço isso, gente. Não farei mais, porque eu olho e falo assim: quanto você tem? Fala 300. Eu falo, nossa, tá É. enorme. E não tem nada a ver com Não isso, tem a né? ver com, não é o número que vai te fazer ficar grande ou pequeno, é como encaixa no seu É, corpo. E como cada você tá, resultado. como você tá falando agora, no consultório a gente usa também o simulador 3D. Isso aí mudou o jeito de fazer cirurgia de prótese de mama. Hoje não, há algum tempo na clínica a gente usa o simulador que a gente escaneia o tórax da paciente e consegue escolher exatamente a prótese perfeita para a paciente conseguir se ver na tela do computador, ver no celular dela e escolher como ela quer ficar. Esse simulador a gente consegue escolher prótese perfil alto, super alto, baixo, mais natural, mais marcada. Então é bem legal e muito preciso o uso desse simulador. Uma dúvida, um receio de toda paciente é como que vai ficar depois da cirurgia, né? Ah, mas será que essa prótese vai ficar grande, vai ficar pequena? Então essa dúvida gerava um certo, não vou fazer essa cirurgia não. Com o simulador, isso dá muito mais segurança, na verdade, para a paciente escolher a prótese que ela deseja. E é engraçado, faz tanto tempo que a gente usa o simulador, eu confesso que eu não lembro como era atender uma paciente e escolher o tamanho da prótese antes. Então, eu não sei se você lembra, a gente imaginava, era muito pela experiência, mas como hoje, pensando, né, eu estou construindo uma casa, e aí eu peço para o arquiteto me mostrar tudo através de fotos, projetos. Se ele não me mostra, eu não consigo entender como vai ficar. Eu fico tentando imaginar as pacientes. Como será que as pacientes se sentem fazer uma cirurgia e vai colocar uma prótese sem conseguir ver? Como que ela escolhe o tamanho da prótese? E é isso que dava insegurança nas pacientes. Então, com isso, a segurança e a escolha muito mais assertiva. Aquela questão, ah, coloquei a prótese, mas ficou pequena. Ah, coloquei a prótese, mas eu queria um pouco menor. Então, com o simulador, fica muito mais assertivo. Até a satisfação, né? Deve ter aumentado, né? Sem dúvida. É bem bom. A gente sabe que as próteses, né, de silicone, elas são todas, são seguras, são testadas pela Anvisa? De metro? O que que é? Quem? É, Nos Estados Unidos é o FDA, aqui deve ser é a a Anvisa, Anvisa. a Anvisa Confesso que eu que não sei. libera. Mas tem ainda gente que pergunta assim: ah, pode romper? Pode estourar minha prótese? Se eu cair num acidente de carro, caso aconteça? Cara, Se vamos. eu dormir de bruço, eu posso dormir de bruço depois? Enquanto vocês vão responder. É, Eu não sei, falando, eu não sei se a produção consegue um vídeo do YouTube. Tem um vídeo no YouTube de um cara com uma caminhonete passando por cima de De uma uma prótese. prótese de silicone. Se conseguir, a hora que conseguir vocês avisam. Mas é perfeito para ilustrar o que você está falando. A prótese de silicone ela é muito resistente. Lá nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, eles ainda usavam aquela prótese que era quase que um plástico e o interior de soro fisiológico. Então, se essa prótese rompia, simplesmente esse soro vazava e a mama da mulher ficava murcha, sumia o conteúdo. Aqui no Brasil, e hoje em dia, a gente usa prótese que o revestimento dela é de silicone mesmo. Então, se tiver alguma coisa muito diferente, fora do esperado, que rompa essa prótese, essa mama mantém o formato mais estável. as Né? próteses estão muito resistentes. Não lembro recente de alguma cirurgia recente que a prótese, por exemplo, estava
rota. As marcas que tinham um pouco mais de fragilidade não são utilizadas. Geralmente a gente tem indicação de uma marca específica de prótese, a gente não ganha nada com isso para indicar. A gente indica ela porque ela é a mais antiga do mercado, aqui dá menos complicação e por isso que a gente indica. Você falou que faz tempo que não vê, deve ter um mês e pouco. Eu atendi e operei uma paciente que estava com a prótese rompida. E aí, quando a gente pegou a prótese, a marca da prótese era uma marca super diferente, não vou falar o nome, mas é isso que o Augusto falou. Usando marcas boas, de qualidade, que estão no mercado há mais tempo, que a gente sabe como ela se comporta com o passar dos anos, já que não tem que trocar a prótese, você tem que saber como ela vai se comportar ao longo de muitos anos. Então, usando uma prótese boa, com a marca boa, não tem por que ela romper. Essa paciente que eu operei, ela estava com a prótese rompida, estava com a mama mais enrijecida, então a gente trocou a prótese dela, precisou inclusive fazer mastopexia, tirar o excesso de pele. E ela sentiu como que estava rompida? Ela estava com a mama mais endurecida. Ela não sentia dor, mas ela sentia a mama mais rígida, um pouco deformada. Então estava incomodando Mas teve esteticamente também. algum episódio que fez com que rompesse? Não, Ela não lembra? ela não sabe o que pode ter acontecido. Ela não Aconteceu. viu nada acontecer, não teve nada específico. Infelizmente, tem próteses no mercado, vários tipos de próteses que têm uma qualidade menor. E a gente conhece algumas marcas. Por isso que a gente tem sempre a indicação de uma marca específica. Às vezes, os pacientes querem colocar outras Até marcas. prótese tem grife, hein, gente? A gente, com certeza, viu? Hoje você falou como é que escolheu antes. Não sei, mas hoje lá no consultório de vocês tem a redondinha, a maiorzinha e uma de pera. Isso, a gente tem todas as formas de prótese para mostrar e explicar para o paciente o porquê daquela escolha, né? Então, confesso que a maioria das minhas pacientes chegam lá querendo a prótese redonda, perfil alta. Essa é meio que a favorita das pacientes atualmente. Lembrando que o formato da prótese, às vezes só o formato não define o formato da mama. Às vezes a gente tem situações que a gente tem que colocar, por isso que é muito individual, a gente tem que colocar uma prótese de perfil médio, sem ser muito pontuda, pela característica da mama que ela tem. A gente vai colocar uma prótese de perfil moderado, mas ela vai ficar com formato de perfil alto ou super alto. Ou seja, gente, experiência, médico saber, né, do que o paciente quer é importante, né, Augusto? Porque não é, eu vou escolher esse formato. Aí pode realmente Isso. o resultado não ser de acordo, porque tem que ser alguém que entenda que aquele formato, com aquela anatomia do corpo, vai trazer um resultado que ela E precisa, tem que ela vários gostaria, né? formatos de mama. Tem aquela menina que é mais retinha, tem meninas que têm uma mama que a gente chama de tuberosa, ela é mais tubular, sabe? A gente não pode colocar perfil super alto, porque senão vai ficar esquisito. Então isso tudo a gente avalia na consulta. E tem um tipo de prótese que mais sai? É a, Mais pró- sai é ótimo, é parece a que tá vendendo pão, né? redonda Qual perfil o tipo alto, né? de prótese que mais escolhe? A prótese mais escolhida, pelo menos na nossa clínica, pelas pacientes, só reformular, não é a gente que escolhe a prótese, a gente deixa a paciente escolher a prótese. E com bom senso a gente vai orientando. Olha, vamos por aqui, vamos por ali, para chegar no resultado que você quer. Mas a prótese que mais é desejada atualmente são as próteses de 240, 265, 280 ml, redonda, perfil alta. Lembrando que a gente está falando prótese de mama, aquela simples cirurgia de um cortezinho de 2 a 4 centímetros e coloca a prótese. Se a gente for mudar para mastopexia, provavelmente é alguma mulher que já tem mais volume nas mamas. E aí o tamanho da prótese pode ser um pouquinho menor, o formato pode ser um pouco menor. Então, a gente está falando aqui, coloque prótese de 280, mas às vezes o seu caso é diferente, então é importante avaliar. Eu vou te fazer uma pergunta que, que eu acho que todo mundo percebe, né? Mas a gente teve um momento que o peito grande, né? A mama enorme, aquelas próteses geradas era moda.
até na cirurgia plástica, eu, Laura, percebo esse movimento da moda, né? Então a gente teve uma moda, aí que tinha aquelas paniquetes, né? Tinha aquelas mulheres mas todas gostosonas, saradas, que eu acho que até veio disso, um pouco esse culto ao corpo, né? Quando a gente olha lá para trás, a Carla Pérez, El Chan, etc., a gente não tinha esse culto ao corpo da barriga. A barriga não era definida, né? A coxa não era marcada, não tinha isso. E elas eram as gostosas da época. Depois a gente veio para uma fase que os peitos ficaram enormes, todo mundo com aquelas próteses enormes, né? Feiticeira, aquelas coisas. E eu tenho percebido hoje que as pessoas estão indo pro menos, mais natural, menor, menos exagero. Isso vocês percebem também ou só é uma percepção minha? Sim, é algo presente hoje, pedido maior de próteses pequena a média, proporcionais. Eu acho que essa é a principal palavra que a gente escuta nos consultórios. Então, há essa tendência, o modismo de próteses muito grandes, é, não é tão procurado assim. E eu concordo que com essa escolha de próteses menores mais interessantes. Dá mais longevidade para essa cirurgia, pesa menos, menos desconforto. Então, é algo muito que faz É, parte da nossa filosofia. só para eu corrigir, não é o tamanho da prótese, né? É o tamanho depois que a pessoa quer ficar com o peito, né? Porque ela pode Isso. ser 200 e ficar com a cara que tá com É, 500. somatória do Isso, conteúdo da mama mais A a gente falou prótese. O isso. que eu percebo é essa moda, ela também depende da idade, né? Aquelas meninas mais novas ali, de 18 até 20 e poucos anos, geralmente querem uma mama mais marcada e às vezes um pouquinho maior. Passa aquela fase ali de 30, 40 anos, que já foi mãe às vezes, volta a ter uma moda de mamas mais delicadas, menos marcadas. Isso tudo às vezes facilita a prática de atividade física, vestir uma roupa e se sentir mais elegante. Mas lembrando que o nosso intuito na clínica é fazer o que a paciente quer, Sim, 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 desde sim. que não extrapole alguns limites de bom senso que a gente Não, tem. não, tá claro que assim, a vontade do paciente sempre tem que ser Exato. ouvida, escutada e entendida. Eu Perfeito. digo mesmo pelas referências que a gente vai passando a ter de beleza, né? A gente Exato. tinha um pouco mais Exatamente. há tempo atrás, quem eram as deusas eram as pessoas assim, né? Com peitão e tal, tem gosto pra tudo, tá, gente? Mas assim, Eu acho que a tem gente essa tem o coisa de vídeo televisão. agora, o É, o vídeo pessoal conseguiu o vídeo? do quão resistente é uma prótese Deixa eu ver qual altura que eu posso de. pular com o peito, gente. Irmão, ó, olha esse vídeo que legal. É uma prótese de silicone, uma prótese redonda, perfil alto. Olha isso. Caraca, não estoura, E gente. é muito comum, olha isso, o quão resistente pode ser uma prótese. É muito comum as pessoas fazerem a cirurgia e perguntarem: ai, será que eu nunca mais vou poder dormir de barriga para baixo? E aí o peito vai estourar a prótese, alguma coisa assim. Você vê que passou um carro em cima da prótese. Então, será que, ai, o meu marido pode pegar, pode apertar, minha mama não vai estourar? Não, não vai estourar. Usando um implante de qualidade, pode namorar, pode o marido apertar, pode abraçar, dormir de barriga para baixo, Não não tem tem problema. problema. Não tem, eu tava evitando dormir de blusa, achei que tivesse problema ficar. Nenhum problema. Não para estourar a prótese. E o nosso corpo, eu falo, é muito inteligente, né? Mesmo se estourar, caso isso ocorra, a tecnologia é um gel que não escorre, ele fica mais preso. Nosso corpo forma uma cápsula em qualquer corpo estranho que a gente coloca, que isso protege o nosso corpo. Essa cápsula geralmente é fininha e isso ocorre uma proteção, isolando esse corpo estranho do nosso corpo. É. Tempo de recuperação da prótese? Ah, nenhum. Nenhum? Brincadeira. Bom, vamos lá. A gente chama de prótese de mama recuperação rápida. E o motivo disso é porque teve uma mudança na técnica que a gente usa, isso já há alguns anos, e não fomos nós que criamos, isso é algo desde a década de 80. Já tinha um americano que começou tudo isso, mas a recuperação rápida são detalhes na técnica que a gente consegue fazer para permitir um menor sangramento, menor dolorimento, e aí a paciente consegue voltar à rotina mais rápida. Por exemplo, sair do procedimento já levantando os braços, o cotovelo na altura do ombro. Então você já pode pentear o cabelo, lavar o rosto, escovar os dentes, comer, sem nenhuma restrição. Isso no primeiro dia. Segundo e terceiro dia, a mesma coisa.
terceiro, quarto dia você já volta a dirigir, já pode ir para a faculdade, né? A cirurgia clássica para as meninas mais novas que querem colocar silicone, ou mesmo para quem precisa pegar o filho no colo, um neném, enfim. Isso impedia muitas mulheres colocarem a sua prótese silicone, né? A recuperação. E muitas não podem parar a sua vida para colocar uma É. prótese. Então, essa técnica que a gente tem que deixar muito claro que prótese de mama de recuperação rápida também, né? Você apenas fazer um cortezinho pequeno, colocar a prótese e a pessoa movimentar o braço. Não, a gente segue protocolos, técnicas, isso tudo já começa com o nosso planejamento na consulta, a gente fazendo medidas, colocando próteses que sejam compatíveis com a sua estrutura, além de qualidade, refinamento durante o ato cirúrgico. Chegou uma perguntinha para mim na caixinha aqui, perguntando o seguinte: tem idade mínima para poder colocar silicone Não tem idade mínima para prótese? certa. Então, assim, a partir de quando pode colocar silicone? O ideal é que você tenha passado a fase do desenvolvimento do seu corpo. Então, a gente sabe que tem um período ali que a mama da menina ainda pode crescer, isso pode ser ali com 16 anos, normalmente, mas tem menina que é mais cedo ou demora mais. Eu já coloquei meninas de 15 anos prótese. Claro, tem que estar muito bem acompanhada, muito bem orientada pelos pais, mas acho que o ideal é ela estar madura no ponto de vista psicológico e o corpo já estagnado no ponto de vista do desenvolvimento. Então o quadril já parou de crescer, mama já não cresce mais, provavelmente vai ter poucas alterações na mama a partir dali, então já pode colocar o silicone. Eu diria 16, 18 anos. Né? Tem uma regrinha que é dita que após a primeira menstruação, cerca de 3 a 5 anos, ocorre o maior desenvolvimento da mama. Ela já vai estar praticamente 90% desenvolvida. Então, a partir desse período, você pode colocar a prótese que não vai ter grandes alterações no tamanho, no volume dessa mama. E a cicatriz dessa Vamos, prótese? tem Tem uma imagem? foto que tá a mama da paciente com foco na cicatriz. Vê se consegue achar ela aí. Cicatriz. A gente tem algumas formas de fazer, mas Não parece. eu acho que é uma outra. Tá só ela. Tem só uma foto com só um. Isso aí. Essa foto tá mostrando aqui, né? Ó. Aqui. Olha só. Vocês estão me dando trabalho aqui. Enfim, essa foto tá dando para ver ali embaixo, na marquinha do biquíni, onde a gente esconde a cicatriz. Agora ficou perfeito, obrigado. Repara, essa menina tem 20 dias que ela colocou o silicone. Repara pela marquinha do biquíni que com 20 dias ela já tinha tomado sol. Ou seja, ela usou o biquíni ali por 2 a 3 semanas. Assim que eu liberei, ela voltou a tomar sol, obviamente protegendo a cicatriz, e a cicatriz fica ali de 2,5 a 3,5 centímetros, podendo chegar a 4, depende do tamanho da prótese que a gente vai colocar. E a cicatriz é sempre nessa posição que a gente faz. Existe a possibilidade de fazer ali onde está aquele círculo branco, fazendo uma meia-lua na parte inferior, mas na técnica de recuperação rápida isso não é utilizado, assim como pela axila. Mas tá bem escondida a cicatriz, né? Então Super, você vê que super. dá para usar Pequena. um biquíni e ninguém vê a sua cicatriz. Se você tá com leve caimento na mama, ninguém Ninguém vê a sua percebe. cicatriz. E com o tempo ela vai ficando branquinha, né? Ele tem 20 dias, ela vai ficando branquinha, vai ficar imperceptível. Exatamente. A cicatriz ela passa por algumas fases. No início ela fica. Eu brinco que as pacientes sempre falam: Nossa, você é o melhor médico que existe, porque a cicatriz fica perfeita. Ainda mais a técnica que a gente usa, que não tem ponto. A gente usa cola Cola. cirúrgica, então não tem que tirar ponto. Mas eu falo: Calma, porque ela vai ficar vermelha, igual estava no vídeo. E aí ela fica bem vermelha por alguns meses, para depois começar a ficar branquinha. Esse é o fluxo normal, né, Augusto? Isso, são 3 fases da cicatrização. Primeiro, segundo mês, uma maravilha fininha, depois ela fica um pouco mais reativa. É um momento que a gente entra com algumas pomadas para amenizar essa reatividade, fica um pouco mais escurinha, mas naturalmente, depois de 6 meses, um ano, ela
fica uma cicatriz É amadurecida. bom falar pra pessoa não ficar desesperada, né? Ah, mas a cicatriz estava Exato. ótima, agora tá ficando vermelha. Meu Deus do céu, socorro, tem uma coisa errada, né? Então, É a normal. informação é importante. Tem outra pergunta aqui na minha caixinha. Fui ao médico e ele me perguntou sobre a minha preferência entre silicone texturizada e lisa. Bom, eu não acho que tem um certo ou errado. Hum. Depende mais da preferência de cada cirurgião, do tipo de paciente, se vai colocar em cima ou embaixo do músculo. A minha experiência, a minha técnica, eu gosto de usar mais a prótese de poliuretano por permitir uma aderência maior na mama, um contorno mais Essa que bonito você da falou qual mama. que é? Poliuretano é o quê? Poliuretano é uma espuminha, é um Mas aí ela material, é texturizada ou lisa ou o material mesmo? é uma terceira variação. Ah, tá. Não é nenhuma nem outra. É. Mas é só a minha opinião. Tá. Aqui não tem uma condição que é melhor, que é certo ou errado. Tem excelentes cirurgiões que usam só próteses lisas, por exemplo. A nossa prática, a gente não gosta de utilizar muito essa prótese lisa, textura acima do músculo, porque ela fica muito, não tem muita estabilidade, fica muito movimentando muito, risco de virar, deslocar. Então, essa é uma prótese que deve ser, quando colocada, que a gente utiliza, colocada abaixo do músculo, que aí dá uma sustentação melhor que é possível a gente fazer a chamada alça muscular. Agora, acima do músculo, que é uma prática que a gente faz mais de rotina, uma cirurgia menos invasiva, não precisa cortar músculo, a gente utiliza essa prótese que gruda mais. Exatamente. Então, tem risco da prótese sair do lugar dela rodar? Sim, tem risco se usar da técnica errada e a prótese errada. Usando a prótese que a gente usa, não tem risco dessa prótese sair do lugar, somando a técnica que a gente usa também. Então posso ficar tranquila, não vai nada mexer. Não, a sua mama não vai sair do lugar. Mas a gente já operou várias pacientes que já tinham feito cirurgias com outros cirurgiões em outros tempos, e a gente pegava a prótese que estava rodando. A paciente É conseguia mesmo. tirar a prótese do lugar dela. Uma amiga colocou silicone e ela começou a perceber, você falou disso, que estava quente. Só uma mama quente e ficou mais dura. Isso depois de tipo uns 8 meses que ela tinha colocado a prótese. O ideal é que ela vai fazer um exame, vai olhar, porque era uma mama só. Assim, quente, vermelho, a primeira hipótese que tem que ser pensada é alguma infecção no local, da pele. Ela precisa ser avaliada por um médico, fazer exames e ver essa indicação. Perfeito. Geralmente a mama fica um pouco mais dura, é a chamada contratura capsular, que cerca de 4% dos casos podem ocorrer, mas isso é a longo prazo, 10, 15 anos. Aquela famosa frase, minha prótese encapsulou, né? Então, isso já é algo que é mais tardio, que é onde a gente tem que fazer a troca da prótese, retirada dessa cápsula, colocar numa prótese nova. Que é esse caso que o Thiago falou, teve até que fazer uma Mastopexia. 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 Pra Essa poder... é a contratura capsular. 4% das pessoas podem ter. Podem ter a longo prazo. E tem graus, porque tem grau mais leve, 1, 2, que você não tem que fazer nada. Mas tem alguns graus mais elevados, que é a minoria, grau 4, que pressiona mais essa mama, causa alguma deformidade, aí sim que a gente indica a troca da prótese. Quando a gente fala de colocar o silicone, a gente já falou aqui sobre, é rápido, volta e tudo. E tem gente que duvida, né? Fala, não é possível, nossa, né? Eu falo, gente, eu operei, eu posso falar, e eu fiz, né? Eu fiz a massa também. E aí eu queria saber de vocês o seguinte: a pessoa que tá com essa dúvida sobre se essa recuperação rápida e tudo mais, qual que é a diferença que ela vai encontrar se ela for para um outro cirurgião que não tem essa técnica? Poxa, até 3, 4 anos atrás, não sei quando, a gente não fazia a técnica de recuperação rápida. E eu orientava o paciente a ficar 15 dias sem dirigir, não podia levantar os braços, não podia lavar o cabelo pelo menos uma semana, tinha que ir no salão, pegar peso, era só se fosse um celular, um copo,
né? Então, É um grande hoje receio, pode né? pegar Posso pegar tudo. meu filho, né? Vou ficar 15 dias sem pegar meu filho, como? Exatamente. Claro que se o seu filho tiver 30 quilos, vai ter que esperar um pouco mais. Mas assim, se for uma criança pequena, pode pegar peso. Academia, a gente libera com 3 dias voltar para a academia para malhar membros inferiores. Dirigir, então não tem por que perder tempo. Todas as cirurgias de recuperação rápida, prótese de mama, mini lip laser, vieram para as mulheres modernas que hoje não tem tempo de ficar parado, de ficar de repouso em casa. Todo mundo hoje precisa sair para trabalhar ou tem que cuidar na verdade, sai para trabalhar, cuida da família, cuida de 1 milhão de coisas, né? Então é Então é uma isso. técnica nova. Não é uma técnica nova porque ela existe e foi criada por um americano lá na década de 80. Mas eu não sei por que até hoje tem muita gente com resistência a essa técnica. Eu acho que agora, assim, as mulheres estão mais no mercado de trabalho, cada vez mais, exigindo uma recuperação mais rápida, treinando muito. Então, essa mulher moderna dos últimos 5, 7 anos estão mais presentes. Por isso que destacou mais essa Presente e técnica. cobrando de fato que esse retorno seja mais rápido. E eu, Fez com que os cirurgiões se movimentassem é, para poder começar a aplicar? Você acha que faz não, sentido? eu acho que é a questão da informação. As pacientes estão com mais informação, com rede social, YouTube, elas estão mais conscientes e agora elas sabem que existe esse tipo de cirurgia. Então elas vão optar por escolher essa cirurgia, aquelas pacientes que não iriam fazer porque não podem ficar paradas. Se bem que faz sentido o que o Augusto está falando. Eu já atendi algumas pacientes que chegaram no consultório falando: Doutor, eu fui no cirurgião e falei que eu queria a técnica de recuperação rápida. Ele falou: Não, mas como assim? Isso não existe. Então, você vê, a paciente tinha informação da existência da técnica e o cirurgião não estava atualizado. Então, de fato, a questão das redes sociais, hoje o paciente ele sabe o que existe de bom lá nos Estados Unidos, na Europa. Então, se a gente aqui não tem esse conhecimento, a gente vai passar vergonha na frente do paciente. Então é Todo isso, mundo já chega com a informação. tem que estar atualizado. E Também. assim, e a cirurgia plástica modificou muito, atualizou, modernizou nos últimos 7 anos. Eu percebo, assim, eu acho vocês sempre muito atuais, né? Acompanho vocês há muito tempo já. Então, tudo que eu vejo de inovação, assim, primeiro eu vejo com vocês, né? Eu vejo o Renuvion, a técnica de recuperação rápida, a mini lipolaser, e assim, como a gente, né, grava aqui juntos e tudo mais, as pessoas quase me usam como guru, acham quase que eu sou cirurgiã plástica. Lá, mas me explica como é que é essa mini lipolaser, mas me explica, assim, essa técnica de recuperação rápida da prótese, né? Porque é realmente algo que as pessoas têm acesso à informação, mas eu percebo em vocês essa É movimentação de estar assim, sempre se atualizando e trazendo coisas. e essa atualização constante não é porque a gente fica na rede social, não é, isso é o que o povo vê, mas a gente investe muito financeiramente, né? A gente tem um investimento mensal muito alto para ir em congressos, viajar o mundo, estar sempre em contato. A gente tem muitos colegas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, então a gente troca muita ideia. Então, isso faz a gente se manter atualizado. E a gente tem uma questão, tem um amigo nosso que fala da nossa inquietude. Essa inquietude de nunca querer estar fazendo o mesmo, né? Sempre querer evoluir, fazer mais, mais. Acho que isso É. ajuda a gente a ser pioneiro nessa técnica de recuperação rápida aqui. E a gente fica muito feliz quando a paciente escolhe a gente, né, para a gente realizar o seu procedimento. Eu acho que, além da felicidade, a melhor retribuição que a gente pode fazer para essas pessoas é a gente buscar a melhor técnica, a melhor tecnologia, a maior segurança para o procedimento. E isso vocês fazem muito bem, viu? Porque a gente acompanha, a gente sabe disso. Quando coloca silicone, como é que fica a sensibilidade da mama, gente? Perde a sensibilidade da mama? Não. Principalmente usando essa técnica de recuperação rápida que a gente faz por baixo da mama, igual vocês viram na foto daquela cicatriz, a gente não mexe na região da areola, então não perde a sensibilidade. O que pode ter é uma alteração da sensibilidade, mas isso é transitório. Pode ter algumas semanas que fica mais sensível ou algumas semanas que a sensibilidade diminui, mas isso recupera com o passar do tempo. Além da sensibilidade, que não perde, não
vai ter nenhuma alteração na amamentação. Essa é uma dúvida muito frequente. As pessoas com receio de colocar prótese de silicone não vai conseguir amamentar o seu filho? Não, não tem nenhuma alteração da glândula, é colocada essa prótese abaixo. Ótimo. E a gente pode aproveitar a cirurgia de silicone para poder fazer uma outra cirurgia junto? Sim. Colocar a prótese e fazer outra coisa? Sim, A produção tem uma foto aí de uma menina, ela tá de biquíni vermelho, vê se vocês acham, enquanto o Augusto fala. é muito comum. O famoso aproveitar a anestesia. Isso. Então, faz uma cirurgia tranquila. Vamos aproveitar a anestesia. Mas você sabe uma procura que eu tenho Tem o tido? antes dela também? O antes dela seria legal. Você sabe com a procura que tem aumentado nas minhas consultas, é sempre, às vezes encaixa uma mini lipo, né, alguma coisa, mas às vezes uma cirurgia que a gente não fala muito, que melhora muito a qualidade de vida para paciente, é chamada cirurgia íntima de ninfoplastia. Paciente que às vezes tem uma hipertrofia dos pequenos lábios e isso atrapalha no relacionamento, fazer xixi, às vezes um volume maior, assim, quando coloca uma roupa mais apertada. Então, a mais encaixada aí é a lipo, né? Aspiração, assim, uma gordurinha localizada, mas a cirurgia íntima tem aumentado muito essa queixa. Essa paciente que entrou na tela e vai voltar ali, o antes dela, ela tinha pouco volume nas mamas, se incomodava com a falta de preenchimento no decote e também tinha uma certa gordurinha lá. Olha essa foto. Ali não dá para ver a mama, mas ela tinha pouco volume nas mamas e tinha uma gordurinha. E aí ela veio para fazer a prótese de mama e no consultório ela viu o vídeo da mini lipo laser e falou: Dr. Thiago, o famoso já que eu vou estar lá, dá para aproveitar a anestesia que eu vou colocar silicone e tirar essas gordurinhas? E foi o que a gente fez. Essa foto ela tá com 1 mês de procedimento, mini lipo laser mais prótese de mama. Você vê que a mama dela tá bem desenhada e a barriga dela já tá quase chapada, quase retinha. Então, é possível sim fazer prótese de mama com recuperação rápida, anestesia local e sedação. Nesse mesmo procedimento, fazer a mini lipo laser também com anestesia local e sedação. O Augusto falou de um procedimento que é muito pouco comentado, mas que muitas mulheres... Acho que a gente podia fazer um dia só com esse tema, viu? Exato, Cirurgia que é íntima. a ninfoplastia, a cirurgia íntima. Esse é um procedimento que a gente faz quase que toda semana, mas as mulheres não falam, não comentam. Então a gente vai colocar silicone, faz também a ninfoplastia. O que é a ninfoplastia? É a retirada de pele dos pequenos lábios. A gente pode também preencher os grandes lábios com uma gordurinha. A gente pode tirar a gordurinha ali do pubis para deixar ele mais plano. Então, todos esses procedimentos podem ser feitos juntos com a prótese de mama, juntos com outras cirurgias, ou então só ele também. Isso é o que a gente chama de cirurgia íntima ou ninfoplastia, que também é um procedimento que tem recuperação rápida, não dói, apesar da região parece que dói, mas é bem tranquilo. Você falou dessa cirurgia, eu estava conversando com a sexóloga recentemente, com a doutora Laís Milkides, e assim, o papo com ela foi incrível, e ela falando disso, como as mulheres vêm procurando, né, procuram isso, só que não é difundido, porque as pessoas ainda têm esse tabu, né, não querem falar, não querem se expor, né, até porque assim, a gente não fica olhando para a parte íntima uma da outra, a gente não tem isso, então a gente não sabe nem, a gente estava brincando com os amigos, não sabe nem como comparar, tá ruim, não tá, então é uma coisa que eu acho que a gente pode colocar na pauta aí para um episódio, A viu? gente nem fala muito, porque muitas pacientes pedem pra gente nem falar que essa questão dessa cirurgia, porque ficam envergonhadas. Então é algo que a gente tem que trazer mais para o público, porque tem uma melhora de qualidade de vida, assim, os relatos das pacientes, importantíssimo para atividades simples do dia a dia. E também colocar foto na rede social não vai dar, né? Então, Não tem jeito. a gente fica sem saber. Mas fica a dica pra gente de fazer desenho esquemático, algo ilustrativo, bem didático, sem tornar algo sexual, apelativo, para que as pessoas entendam. Para difundir a informação, né? Educação, informação. Agora, deixa eu contar como é o
passo a passo de quem vai fazer prótese de mama. O que Boa. que acontece? Primeiro, o paciente chega na clínica, faz a simulação, a gente escolhe a prótese perfeita para usar naquele paciente. Depois, ela vai na sala de cirurgia, lá a gente faz todo o desenho, a marcação, mede o tórax, com anestesia local e sedação. Dura 35 minutos o procedimento aproximadamente. Coloca a prótese, não tem ponto na pele, passa a cola cirúrgica. O curativo é quase que um band-aid. Põe o sutiã e ela vai para casa. 3 dias depois já está dirigindo de volta às aulas ou ao trabalho. 3 dias depois já está treinando membros inferiores. E a vida volta completamente ao normal depois de um mês. Podendo tomar sol, colocar biquíni, sem nenhuma restrição. Beach tênis, inclusive, pode voltar depois de um mês. O pessoal do CrossFit pode voltar também. Então, é algo realmente de recuperação rápida, tão rápido quanto o procedimento, que com anestesia local e sedação bem simples, coloca a prótese em meia hora, 40 minutos. Incrível. Só voltando a uma dúvida que eu fiquei no papo sobre fazer a cirurgia. Tem alguma cirurgia que não dá para poder fazer com a prótese? Por rinoplastia, não sei, qualquer outra coisa, pálpebra, sei lá, alguma coisa. Quase todas as cirurgias da plástica nós conseguimos encaixar a prótese de mama, porque é uma cirurgia de tempo cirúrgico pequeno. Então, a maioria a gente consegue encaixar uma prótese de mama. Lógico que, às vezes, o paciente quer fazer tudo, quer fazer a rinoplastia, quer fazer a prótese, quer fazer o abdômen, quer lipo nas costas, né, enxerto. E isso, às vezes, a gente tem que dar Tem que segurar, né? tem que dar uma segurada, porque a gente tem alguns protocolos de tempo cirúrgico, não pode ultrapassar 6 horas de procedimento. A gente tá no papo ótimo aqui. Eu só queria fazer para você uma última pergunta. Hoje as pessoas cuidam do corpo, igual a gente falou, né, tal. Tem alguma restrição em relação a atletas de alta performance? Por exemplo, as jogadoras, as corredoras olímpicas, o tamanho da mama influencia alguma coisa? Não, eu acho que pode ficar desconfortável se você for uma atleta ter uma mama muito grande. Às vezes vai te atrapalhar para fazer algum exercício. O que acontece muito, trazendo para a nossa realidade, são meninas do CrossFit que querem colocar silicone. Então, o CrossFit, a gente sabe que é uma disputa muito intensa. Então, às vezes a barra bate na mama, ou quer bater com o tórax no chão para voltar e ter um impulso mais rápido. Então, esses cuidados são importantes de ter por pelo menos 2 meses para quem vai fazer exercício de muito impacto. Depois de 2 meses, vida completamente normal. A gente vê o carro passando em cima da prótese, não estoura a prótese. Então, o exercício de impacto também não vai estourar. Agora, se é confortável ou não, quanto maior a prótese, eu diria que mais pesado. Então, talvez um pouco menos confortável. Mas a gente está falando assim, uma prótese de 180, 280 ml, são só 500 gramas, mais ou menos, né? A mais. Isso é pouco percebido pelo nosso corpo e facilmente adaptável. Agora, uma prótese de 600, 700 ml de cada lado, aí começa a ter alguma repercussão na postura, na coluna. Perfeito. Conversamos, esclarecemos tudo sobre prótese. Acho que sim. Tudo. Tudo? Gostei. Muita Gostou? informação. Quem Falamos tinha de dúvida tudo. agora não vai ter mais, né? Mas se Falamos continuar de tendo dúvida, gente, pode entrar no Instagram dos doutores, da clínica, que eles vão responder para vocês. Tem sempre caixinha de perguntas, né? Tem sempre ali possibilidade de contato com eles. Mas conversamos bastante, exploramos várias possibilidades aqui de nuances da prótese silicone. Então a gente se vê no próximo episódio, certo, doutores? Isso aí, Maravilha. até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.